Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Hoje iremos começar a segunda unidade, onde iremos ver sobre os animais invertebrados. Esse conteúdo faz parte aí do capítulo 5 do livro de vocês. Aqui temos todos os grupos dos vertebrados, certo? Hoje vamos estar falando sobre dois grupos, que são os poríferos e os quinidários. Bom, os poríferos são também chamados de esponjas. Aqui eu tenho alguns exemplos, tá? São chamados de esponjas ou espongiários. São invertebrados, né? Aquático, como vocês podem observar. Na maioria das vezes fica preso, né, fixo ao substrato aí do mar ou em rochas, algumas conchas. E são sempre, você vai observar que eles podem viver tanto individual como formar colônias, como que a gente tem aqui vários esponjas juntas. E aqui vamos estar observando algumas características dos poríferos, como o habitat, né? Como eu acabei de falar, a maioria das espécies são de ambiente marinho, são poucos que vivem em água doce, tá? E além de ficar aí fixo, né, no fundo do mar, também pode ser encontrado em rochas e conchas e areias, tá? Podem viver solitário ou em colônias. E a respiração dos poríferos. Os poríferos são animais filtradores, ou seja, eles fazem a filtragem do ambiente em que eles estão. Eles promovem aí uma corrente de água em que entra pelos poros, tá? Vai entrar pelos poros e sair aí pelo seu átrio. Dessa forma vai acontecer aí o processo da respiração, através dessa troca gasosa que fazem a difusão aí dos gases e eles conseguem estar respirando. Nós temos aqui também o processo de alimentação dos poríferos. A alimentação deles é através de pequenas partículas, tá? Que é trazido aí pela água, né? Como eles são seres que estão fixos aí ao substrato, então essas partículas aí trazidas na água vai alimentar aí os poríferos. São partículas muito pequenas, como algumas algas, né? Ou protozoários, que são seres aí unicelulares, são muito pequenos mesmo e são capturados por eles para fazer aí a sua alimentação. Aqui nós temos o processo de reprodução dos poríferos, tá? Eles podem se reproduzir de forma assexuada. Por exemplo, nós temos aqui a imagem indicando o que ocorre. Um porífero pode aí formar um broto e esse broto pode se desprender daquele porífero formando um novo indivíduo. Então, essa forma de reprodução é chamada de assexuada. Temos também por gemulação, desculpem, ou regeneração, que é esse daqui. É quando, por exemplo, um pequeno pedaço vai aí gerar um novo indivíduo. Nós temos exemplo aí, por exemplo, lá na frente, vocês vão ver sobre a estrela do mar, que também pode fazer por regeneração, tá? Eu tenho aqui também esse exemplo. E a reprodução sexuada, tá? Que é quando aí um porífero vai liberar aí uma pequena parte para o outro porífero, fazendo um porífero, no caso adulto, né, um macho adulto, vai liberar aí para outra esponja fêmea e fazer um processo de fecundação, e essa fecundação vai liberar aí um novo indivíduo, né, uma nova esponja jovem. Então também temos a reprodução sexuada, né? Como vimos lá acima, a reprodução assexuada, e aí estamos vendo a reprodução sexuada. Bom, e o outro animal invertebrado que vamos estar estudando hoje são os quinidários, tá? Que são todas essas espécies aqui. Aí nós temos água-vivas, temos amêndoa do mar, caravela, hidra, coral, vários exemplos de animais
quinidários, tá bom? Bom, aqui nós temos deixa eu só voltar aqui para estar falando para vocês. Os quinidários são organismos pluricelulares, né? São também de ambientes aquáticos, porém eles não são igual aos poríferos que vivem aí presos aos substratos. Eles são animais que vivem solto, como por exemplo, já vi, ouvi, né, e vi algumas reportagens que muita gente se queima com as águas vivas que ficam aí na praia. Isso significa que também são de ambientes marinhos, porém, eles não vão ficar fixos lá no substrato igual aos poríferos, certo? Característica dos quinidários também são animais de ambientes marinhos, né? Águas tropicais e rasas. Poucas espécies também de água doce, mas nenhuma terrestre, tá? A alimentação desses seres também vão aí. Deixa eu só voltar aqui. São animais também que vão estar aí se alimentando de pequenas partículas, né? Nutrientes que estão ali sobre a água, tá? Vamos dizer assim, se alimenta de partículas que fica suspensa na água, né? Pequenos animais aquáticos também que tem que ser estruturas pequenas porque eles não são animais tão grandes, né? São animais menores, então também se alimenta de pequenas estruturas. Aqui temos as reproduções, as duas formas de reprodução também dos quinidários, que podem ser assexuada ou sexuada. Aqui nós temos a assexuada, eu tenho um exemplo aí da hidra, né? Que ela se reproduz através do brotamento, um pequeno broto vai dar origem aí a um novo indivíduo, tá? E temos a reprodução sexuada também, quando um indivíduo, né, macho, vai liberar aí como se fosse uma espécie de poro, e esse poro vai estar aí fecundando com a fêmea e formando um novo indivíduo. E aqui eu tenho os quinidários, são divididos em dois grupos morfológicos, tá? Nós temos a forma de medusa e a forma pólipos. A forma de medusa, como vocês podem observar, são aqueles que fazem a locomoção, como eu disse, no caso das águas vivas. Eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo que é chamado de medusa, simplesmente porque ela vai conseguir aí se locomover. E temos as formas pólipos, que são aqueles que são fixos aí no substrato, como por exemplo aqui eu tenho a hidra, ele vai ficar fixo no substrato e não consegue se locomover, certo? Bom, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo sobre os cnidários e os poríferos.